fica, dona querida, pioneira de grandes ideais, dando aos livros luz e vida. O pátio se cantava o hino nacional. Era um professor e 3 séries. E a gente se desdobrava, né? Você quer o melhor para os seus alunos. Eu me formei professora por vocação. Dedicação ao trabalho, porque não é uma coisa que se planta e cresce. Você tem que tratar. Tenho saudade. Passo em frente ao prédio velho, tenho saudade daquela época. Tinha que alfabetizar, tinha que dar aula para o 2º ano e o 3º também. Mas vale a pena, viu? Fica, dona escola querida. Com a chegada e a inauguração da Estação Artur Nogueira em junho de 1906, chega o progresso até a Vila Artur Nogueira. Em 1912, nós tínhamos uma escola que funcionava onde hoje é o prédio da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira, que atendia 36 alunos, filhos de sitiantes e pessoas do comércio da cidade. Então a história da cidade começa e já paralelamente a gente já tem aí nos seus primórdios da cidade o sistema de educação sendo implementado. Então isso traz uma importância muito grande para essa escola, porque ela está profundamente atrelada com as raízes da cidade e com seus moradores. Nós percebemos o quanto esses primeiros moradores eles desejavam proporcionar para os seus filhos a escolarização. Então nós vemos aqui a cidade de Artur Nogueira, já entre as suas primeiras iniciativas, escolhendo colocar uma escola bem no centro do espaço urbano para que os seus filhos pudessem estudar. Nessa época, Francisco Cardona, que era jornalista responsável pela comarca de Mogi-mirim, indicou para que fosse construída um novo prédio, né, para atender as crianças da vila, que já vinha em fase de crescimento. Como ele vinha para cá, acredito eu, fazer alguma matéria, alguma coisa, estava sempre junto com o prefeito e com esse pessoal que assumia a direção aqui, né, da cidade na época, e ele indica para que construísse uma nova escola para poder atender. A demanda já não estava dando lá naquele prédio, lá na prefeitura, atender 36 alunos. Com essa indicação de Francisco Cardona, em 1920, o senhor Henrique Stankeberg doa um terreno ao município de Artur Nogueira, localizado na Avenida Fernando Arens. Meu trisavô foi Heinrich Stankeberg. Ele nasceu em 1853 em Ottmedingen. Na época era Reino de Hannover. E muito conhecido na região de Artur Nogueira como Heinrich Barbudo, por causa da grande barba que ele portava, né? E posteriormente ele comprou então o sítio São João das Palmeiras, a partir do loteamento do sítio novo, que eram terras da família Arens, que foi o local justamente onde depois surgiu os trilhos da Estrada de Ferro Funilense e o embrião da cidade de Artur Nogueira. Então, finalmente, em 1920, ele deu uma grande contribuição para a cidade ao doar um lote de terras dentro da cidade para a construção do colégio. Ele faleceu em 1947, com 94 anos de idade. Foi uma pessoa muito querida, respeitada e venerada na região por tudo que ele fez. Um grande orgulho dessa história toda, da vida dele na região, de tudo que ele fez e toda a pessoa que ele foi durante toda a vida. Inicia-se a obra em 1º de fevereiro de 1920, foram 233 dias de construção. Esse prédio ele tinha 4 salas de aula, era bem alto, bem ventilado, sala de diretoria, um espaço amplo, um galpão amplo para o recreio, né, uma cozinha, banheiros. Então, uma coisa bem adequada para a época, atendia bem esse pessoal da época. O prédio localizado na Avenida Fernando Arens foi inaugurado em 1920, com o nome de Escolas Reunidas de Artur Nogueira. Seu primeiro diretor foi Avelino de Assis Carvalho.
Em 1932, a escola passa a se chamar Grupo Escolar de Artur Nogueira. A escola funcionou neste prédio por 55 anos, alfabetizando crianças que num futuro chegariam a administrar nossa cidade, como foi o caso de Severino Tagliari, Jacob Stein, Atílio Arrivabene Jr., Rubens da Silva Barros, Cláudio Alves de Menezes, Ederaldo Rossetti, Nelson Stein, Luiz de Favre, Marcelo Capellini e Celso Capato. O segundo prefeito, José Amaro Rodrigues, assinava o Estadão, tinha leitura, alfabetizava os seus funcionários à noite no sítio, à luz de lamparina. Então era uma pessoa que tinha bom senso de educação, de ensinar para as pessoas, passar para que as pessoas tivessem leitura naquela época, né? Ele teve algum tempo de escola, mas eu não posso precisar se foi naquelas escolas oficial que tinha em Limeira. Eu não sei dizer isso. O fato é que ele sentiu o gosto de ensinar. Pelo que eu tenho conhecimento, juntava assim, 2 ou 3, e ele passava a falar. Ele era um verdadeiro, como diz, empreendedor, um conhecimento assim. Ele ensinava as 4 operações, que naquela época era o básico, né? Ou era tudo melhor, era o tudo, sabia as 4 operações, tá certo? Sempre teve um cuidado com a escola. Você pode ter certeza disso, que ele sempre teve um cuidado do aprender, ou de repassar conhecimento. Então você veja bem que não foi só a escola, passar conhecimento. Sempre ele teve essa atenção de estar para e passo acompanhando as coisas da educação, sabe? Então esse era um cuidado específico do Zé Amaro, tá certo? A partir dessa escola principal no centro da cidade, o poder público foi tomando outras iniciativas de levar a instrução e o conhecimento, e principalmente a alfabetização, para outros grupos que ficavam isolados na zona rural, fora do ambiente urbano. Então, em 1954, o segundo prefeito, José Amaro Rodrigues, constrói uma escola rural, chamadas depois de escolas isoladas, no bairro Pinheirinho. Eu chorava quando, às vezes, chovia, que não conseguia passar o rio, ou tinha algum problema que eu não pudesse ir na escola. Mas naquela época a gente ia, se fosse de manhã na escola, depois do almoço a gente ia para a roça. Se a gente fosse depois de meio-dia na escola, a gente ia na roça de manhã, chegava em casa, tomava um banho, trocava roupa, almoçava e ia para a escola. A gente ia de alpargatas, ou senão de chinelo. A gente usava uma saia de gorgurão, de pregas, blusa branca. Eram escolas em sítios. Então, todos tinham, né? O bairrinho, todos tinha a escola e um professor. E esse professor, ele trabalhava com 3 turmas, porque os sítios não tinha tanta gente também. Então, a gente trabalhava com 1ª, 2ª e 3ª série. A gente dava ao mesmo tempo aula para os 3. Daí, depois da 3ª série, muitos, ou a maioria, vinha aqui para o Cardona para fazer a 4ª série, que tinha aquele diploma de 4ª série, né, do primário. Era um professor e 3 séries. A gente limpava, a gente fazia o lanche deles, era leite, alguma sopa assim que a prefeitura fornecia, né? A primeira escola que eu trabalhei foi no Mato Dentro. Escola mista do bairro Mato Dentro. E era também três classes numa sala só. Depois dei aula no bairro Pinheiros, no bairro Fazendinha, no bairrinho, São João das Palmeiras. E a gente se desdobrava, né? Tinha que alfabetizar, tinha que dar aula para o 2º ano e o 3º também. Mas a gente dava conta. Antigamente tinha muitas escolas. O diretor era responsável também por aquelas escolas. Olha o quanto que o diretor tinha que assumir, além das classes da escola, ainda as escolas isoladas. Teve uma lei que eu podia criar escola de emergência onde tivesse 10 alunos. Elas vinham cansadas, né? Porque eles moravam longe. Tinha umas que moravam perto da escola, mas a maioria morava longe. Então elas já vinham
de manhã, né, que as aulas começavam de manhã, e elas já chegavam cansadas, mas assim mesmo tinham ânimo para aprender. Era muito bom trabalhar com essa criançada. Quando eu saí daqui, eu deixei o município com 22 escolas isoladas. 22. Eu cheguei em 65, acho que tinha 7. Na década de 70, Artur Nogueira já contava com escolas rurais isoladas em todos os bairros da cidade. Vale lembrar que Artur Nogueira tinha 318 quilômetros quadrados. Engenheiro Coelho e Olambra pertenciam boa parte ao município de Artur Nogueira. Essas escolas rurais, geralmente, elas eram na beira de uma estrada. Então, o prefeito da época requisitava por doação ao proprietário do sítio 1.000 metros quadrados na beira da estrada, e o proprietário ajudava na construção da escola, ajudava fazendo o poço, porque não tinha água, né? Poço, fazendo a fossa séptica para que os alunos tinham todo esse conforto na escola, né? A importância da escola Francisco Cardona como pioneira e, evidentemente, na sua continuidade, auxiliando nesse processo de levar o ensino, levar a educação, essas memórias elas vêm sendo trazidas por meio da preservação da história da Escola Francisco Cardona. O jornalista Francisco Cardona nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Casou-se com Ibrantina de Oliveira Cardona. Em 1900, fundou em Mojimirim a Casa Cardona, editora, tipografia, livraria e redação do jornal A Comarca. Por meio do jornal, Francisco Cardona incentivou a abertura de grupos escolares. Em 1947 é denominado Grupo Escolar Francisco Cardona, em homenagem ao seu patrono, falecido em 1946. Hoje, Artur Nogueira se orgulha em festejar a evolução deste colégio, por meio de seus professores, diretores e cidadãos, que colaboraram para a alfabetização com a educação de nosso município. Eu vim de Mojimirim. Quando eu desci do ônibus, na esquina tinha um cidadão com guarda-chuva, época de chuva, eu também com guarda-chuva. E eu pensei que esse cidadão morasse, fosse morador de Nogueira. E cheguei a ele e perguntei se aqui havia alguma imobiliária para eu alugar uma casa. Ele respondeu: olha, eu também estou procurando a mesma coisa. Eu disse: mas por quê? Aí então, aquele senhor me respondeu: eu sou professor, venho vindo removido do Vale do Ribeira, do Grupo Jupiá, para Artur Nogueira. Eu escolhi o Grupo Escolar de Engenheiro Coelho e minha senhora escolheu o Grupo Francisco Cardona. Eu falei: mas eu também sou professor, estou sendo removido para Artur Nogueira. Eu também escolhi, eu e minha esposa, Artur Nogueira, o Grupo Escolar Artur Nogueira. Nos cumprimentamos e demos a mão. Quem era o senhor? O senhor era com o Conte. No mesmo dia, os dois procurando casa para alugar. Tomei posse e entrei em exercício em 12 de fevereiro de 1961. Eu tinha uma equipe formidável. Tanto professores como funcionários. A professora de primeira série era diário. Era um diário que eu visava todo dia. E de segunda a quarta fazia semanário. Proclamava. De segunda-feira eu recolhia, depois que eles pusessem as lições na lousa, lá, iniciassem as aulas, cada um mandava o semanário lá para eu fazer um balanço. O diário era mais para a primeira série, sabe? Agora o semanário a gente já fazia na terceira, quarta série. E daí já dava para você programar o conteúdo. A gente escrevia muito na lousa e fazia cartaz de acordo com a lição, punha as letras
escrevia a letra de forma em vermelho, letra de mão branca, para diferenciar, para eles aprenderem junto a ler e a escrever, né? Ensinava do abecedário completo, né? A primeira lição com A, a segunda com D e assim por diante. Eles saíam da primeira série sabendo as 4 operações, sabiam, faziam historinha, a gente mostrava. Tinha um cartaz que era da escola, que a gente virava as figuras. Então, eles aprendiam a fazer a descrição, olhando, ou uma história, a narração. Tinha que fazer tudo. O que você ia dar, você tinha que escrever, fazer desenho, fazer mapa, fazer tudo. E o diretor constantemente te pedia esse semanário para ver se estava em ordem, né? Mas o material escolar naquela época era simplesinho. Muito suave, muito simples. Os cadernos ficavam na própria escola de língua pátria, as brochuras de trabalho diário. E a criança gastava-se pouco naquela época. Terceira série em diante, já tinha um livro de leitura, com fábulas, com história, era um livro de leitura mesmo. Tinha trecho, uma página toda, uma página e meia. Eu era do sítio, né? E a primeira série eu fiz lá, né? Numa fazendinha. Depois o meu avô começou a construir a casa aqui, aí eu vim com transferência para o Cardona, para a segunda série. Como professora, eu peguei a dona Dair Cunha Vicençotti. E era uma classe grande, segunda série, né? As carteiras eram aquelas carteiras antigas, a gente não usava ainda caneta tinteiro, né? Nessa segunda série. Só no final do ano que a gente começava a escrever com tinta. Quando eu vim ali no Cardona, eram 4 salas. Então, funcionava 4 de manhã e 4 à tarde. Umas carteiras grosseiras, dupla. Sentava 2 alunos em cada carteira. A tinta para escrever com caneta era um tinteirinho embutido no meio da carteira, um vidrinho pequeno. Então, todo dia tinha que abastecer nas classes que usasse tinta. E a caneta era aquela de molhar. Punha uma peninha na ponta de uma vareta de pau lá. E uma caneta molhava lá, um molhava, outro molhava. De repente virava aquele. Eu gostava muito dessa época que a gente estava lá, sabe? Porque as crianças educadas, as famílias, sabe quando, não que você queira, mas você tinha um valor. No dia do professor, e os alunos levavam presentinhos, né? Levavam. E ela chegou assim com a carinha triste e falou para mim, ela tinha madrasta, ela falou, ela não deixou eu comprar presente porque falou que não tinha dinheiro. Mas eu trouxe um presente para você. E estava na mão assim, sabe? Aí ela me entregou, era uma foto dela. E atrás ela escreveu, eu tenho até hoje. Aquilo me marcou muito. Marcou demais, sabe? Eu acho que foi o presente que... Meu Deus, sabe aquele carinho daquela menina? Falei, meu Deus, o quanto que vale isso, né? Sabe? São as coisas assim que marca. A parte dele, merenda escolar, era muito bem atendida, uma merendeira muito dedicada, a dona Belmira, inesquecível. Na merenda, que era sopa, tinha leite. Tinha uma máquina lá de bater o leite em pó, fazia na hora, punha lá uma torneira, eu punha de manhã, a hora que a criançada chegava, tinha leite lá, pegava o copinho, tomava, o outro chegava, tomava. Tinha a merendeira. A merendeira aqui era a dona Belmira, era uma mãe.
No fim, nós pagávamos para ela, sabe quanto? Por mês? 20 cruzeiros. Aquele mirrés carimbado de cruzeiro, sabe? Aí, conversando com o prefeito, que era o senhor Luiz Espadaro, conversando assim na rua. Falei para ele, Espadaro, eu estou com um problema lá. Nós temos dificuldade para pagar a merendeira. E além de tudo tem que comprar, porque não vinha nada para fazer. Falou, amanhã ela está por conta da prefeitura. Pronto. E pagou o salário. No pátio se cantava o hino nacional, os alunos entravam em fila para a sala de aula. Lá eles ficavam em pé esperando o professor entrar. O professor entrando cumprimentava, bom dia para todos. A primeira coisa era a fila, impecável, com distanciamento de braço e o hino nacional com hasteamento das bandeiras, né, que estavam do lado. O nosso diretor era o seu Mateis, né, e a gente cantava o hino, aí entrava série por série, primeira, segunda, terceira e quarta série. E quando eu entrei na segunda série, com a dona Dair, que ela era enérgica, muito, e nossa, eu vi na dona Dair no espelho para ser professora, entendeu? Aí ali eu decidi, falei, não, se eu fizer, eu vou fazer magistério, né? Falava magistério. Aquelas filhas do Cardona, aquilo era um respeito, né? Eles entravam na sala de aula em silêncio. Tocava o sino, as crianças já sabiam onde era a fila. Ficavam enfileirados, cada professor chegava na frente, cantava seu hino nacional todo dia, antes de entrar para a classe. É isso mesmo. A gente punha por ordem na fila, né? A gente procurava pôr eles na... Era meio militar quase, porque militar é por fila, assim, né? Mas não era assim, rígido. Mas punha mais ou menos menores na frente, os maiores iam seguindo, eles mesmo se encostavam no outro, se ia medindo, ia se formando. E eles chegavam na fila, punham a mão no ombro do outro. Tomava a distância. E às vezes, por ser chato, chegava na fila, olhava assim, tinha um com a cabeça fora, ele já escondia. O seu Mateus chegava, a gente ficava morrendo de medo, né? Ele chegava, a gente... Nossa, a mãe da gente fazia roupa nova, saia nova também, azul marinho, de gazimira, com blusinha branca, sapatinho no pé, porque do resto a gente ia tudo descalço, né? Mas no dia do exame, era um dia especial, entende? Então abria lá e a gente fazia a prova, o seu Mateus trazia, corrigia, para ver se tinha tirado de 0 a 100, né, a nota, e se passava, nossa, você ficava feliz da vida, né? Geralmente tinha alguém que fugia fora da disciplina, que podia dar uns acheguinhos, né, para os alunos endireitar, né? Eu geralmente dava uns puxãozinhos de orelha, ou então no cabelo. Muita coisa boa aconteceu ali, não é? As festas de fim de ano, por exemplo, as festas de formatura. Quarta série a gente fazia festa de formatura. Era lá no Cine Marajó, lá onde hoje é o que é? Casa Bahia hoje lá, né? Ali a gente fazia as festas de encerramento de fim de ano. Todo mundo ia assistir com ensaio, com bailados, com discurso, com teatro. Naquela época, o Cardona era muito... a única escola que tinha aqui dentro, nós recebíamos auxílio tanto da prefeitura quanto das indústrias, como da Caio, tinha da Kiki, eu recebia, Dia das Crianças, era uma fartura de coisas que entravam na escola para fazer uma festa de acordo, né, para as crianças.
As festividades todas eram feitas ali, né, no próprio galpão, né, a gente falava galpão do grupo escolar, né. Lembro que uma vez teve desfile no 7 de setembro e o palanque foi em frente à igreja matriz. Então as escolas desciam e a gente prestava homenagem. Teve uma época que eu trabalhei com 3ª e 4ª série na mesma sala. A época que não cabia os alunos, né? Estava, assim, superlotada. O seu Joaquim estava com 60 alunos na classe. Ele falou, não dá. Como é que tem que dividir? Aí ele tirou 15 alunos meus, pôs para uma outra classe, trouxe 15 do Joaquim e eu fiquei com 3ª e 4ª série na mesma sala. Trabalhando o ano inteiro. Foi um ano muito trabalhoso. Não dava mais, né, aquelas salas, já era insuficiente. Então aumentaram mais 2 salas. Tinha 4 salas até aquele 64 por aí. Aí estava acabando de construir. Aí eu precisei de mais uma sala. Em vez de 12 classes, criou mais uma, apareceu mais aluno. E agora? Aí o galpão era grande, fizemos uma classe de madeira lá no fundo. Aí o Dito Rosada, o professor Benedito, mas deu a classe de madeira para mim, né? Depois disso, ainda nós ficamos muitos anos ali com essas 6 salas, mas também não dava mais. Aí então foi pedida a construção de um novo prédio para o Cardona, porque não tinha mais como. O prédio, na época, em 1975, 76, ele já não atendia mais, né, ali o grupo escolar, os alunos. E aí o governo do estado, na época, né, a prefeitura fez uma permuta com eles e construiu lá no Jardim Ouro Branco um prédio maior, mais adequado, mais moderno, né, para atender os alunos. E por incrível que pareça, foi feito o prédio com 6 salas também. Então não resolveu o nosso problema. O que aconteceu? As 6 professoras mais antigas ficaram no prédio velho e as outras foram para o novo. Ficamos 6 professores sem diretor, a merenda vinha lá da escola nova e nós ficamos trabalhando ali alguns anos. E depois nós saímos porque o prédio ia cair. Está em pé até hoje, né? Graças a Deus. A dona Ivone, ela apelidou de o Museu do Cardona, porque ali ficaram as carteiras velhas, os armários velhos e as professoras velhas. E pegou esse apelido, sabe? Eu me formei em 70. O seu Érico já estava no comando aqui. E ele falou, Romília, tem uma vaga aqui, você quer vir para cá? Eu vim, em 73. Na municipalização eu fiquei no bairrinho, 16 anos com 1ª série, aposentando lá, em 2010. Sinto satisfação em encontrar engenheiro, meu aluno, arquiteto, meu aluno, vários amigos, meus alunos, muitos já falecidos, mas eu me sinto satisfação. Tenho saudade, passo em frente ao prédio velho, tenho saudade daquela época. Então, quando nós percebemos que a escola está completando aí mais de 100 anos, isso significa que ela é já constituído um patrimônio cultural da cidade de Artur Nogueira. Como patrimônio cultural, nós podemos observar as seguintes dimensões, os aspectos materiais e também os aspectos imateriais. Como aspectos materiais, nós temos o prédio, a arquitetura, os prédios que a escola ocupou e ocupa na atualidade. Temos também móveis, objetos pertencentes a essa escola, documentos, fotografias, tudo isso que é um bem palpável que eu posso preservar por meio de uma ação sobre a materialidade física.
Mas também é importante nós considerarmos os aspectos imateriais, que são aqueles que nós não podemos tocar, que são as memórias, as lembranças, as histórias, as experiências das pessoas que tiveram alguma relação com a história da Escola Francisco Cardona. Então seriam os alunos, os pais de alunos, os professores, a comunidade escolar, os funcionários, todos aqueles que se envolveram de uma maneira direta ou indireta com a escola. Neste novo prédio, inaugurado em 1977, a Escola Francisco Cardona continuou e continua com a incrível missão de alfabetizar e levar o conhecimento às crianças de nosso município, por meio de pessoas que brilham na arte de educar. Atualmente, a Escola Municipal Francisco Cardona possui 17 salas de aula, com aproximadamente 450 alunos, sendo alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 1, e conta com 39 funcionários públicos em pleno funcionamento. Salve Cardona querida, pioneira de grandes ideais, dando aos livros luz e vida, aprendi lições divinas, e aos mestres vou cantar, pois trabalham com ardor, 1000 flores de gratidão, e com elas muito amor. Você veja bem que não foi só escola, passar conhecimento. Quando vai se formar para ser professor, tem que saber que gosta daquilo. Eu tratei os meus alunos como filhos. Aquela pracinha tem um nome, né? Que é o nome do seu Mateus. Só se transforma a coisa sendo educador ou sendo um bom aluno. O aluno é uma peça que você não pode errar. Eu tinha que ser professora de qualquer jeito. Agora, o Cardona é uma escola que eu amei muito, amo até hoje. Dando aos livros luz e vida, aprendi lições divinas.